Olá, meus queridos, bom dia. Hoje vamos estudar um pouco a disciplina de História, no capítulo 5, onde iremos falar um pouco sobre bairros e mais bairros. Você estudou que sua casa é um espaço doméstico e que esse espaço está localizado em uma rua. Mas em qual parte da cidade a sua rua está localizada? As ruas ficam nos bairros e que são partes menores da cidade. Nos bairros existem, além de ruas, avenidas, praças, parques e construções diversas. Observe a imagem da abertura desse capítulo. Elas vão retratar diferentes bairros brasileiros. Então, nós vemos aí 4 imagens. A primeira imagem é a vista do bairro do Centro, em Curitiba, no Paraná. A segunda imagem é a vista aérea do bairro da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. A terceira imagem é uma vista aérea também do bairro da República, na cidade de São Paulo. E a última imagem é a vista aérea do bairro do Centro da cidade de Carolina, no Maranhão. Vamos trocar ideias, vamos pensar um pouquinho. O que existe de semelhante entre os bairros apresentados nas imagens e o que há de diferente? O que é que podemos observar? O que há de semelhante, o que é semelhante, o que é igual e o que há de diferente nesses bairros? Qual dos bairros retratados na imagem mais se parece com o seu bairro? Por quê? E de que mais você gosta no bairro que você mora? Então, são 3 perguntinhas para a gente pensar, certo? Vamos dar continuidade. Os bairros e as suas características. As cidades em geral são compostas por bairros. Cada bairro tem um nome e nele as pessoas compartilham e vivenciam muitas histórias. Alguns bairros são novos, outros são antigos. Geralmente, a transformação dos bairros acontece devido ao crescimento da população e à necessidade de seus moradores ao longo do tempo. Há bairros que têm escolas, supermercados, padarias, farmácias, lojas, agências de banco, agências bancárias, entre outros estabelecimentos. Outros também contam com serviços públicos, como assistência médica, boa circulação de transporte coletivo, que é o transporte público, tratamento de esgoto, recolhimento de lixo, mas também há bairros que é muito precário, que não tem algumas coisas dessas citadas. Geralmente tem bairro que não tem tratamento de esgoto, tem bairro que não encontramos escolas, tem bairro que não tem bancos. Agora responda a questão da página 76 do seu livro. É uma resposta pessoal. Qual o nome do bairro que você mora? Quais serviços públicos que você encontra no seu bairro? E para você, o que não pode faltar em um bairro e por quê? São 3 perguntas na página 76 que você vai responder, certo? Dando continuidade sobre os bairros, vamos falar do bairro da cidade, que ele pode ser classificado em 4 tipos. O bairro residencial, bairro industrial, bairro comercial e bairro misto. Vamos conhecer um pouquinho de cada bairro. Bairros residenciais são aqueles que apresentam grande quantidade de casas e apartamentos que servem como moradia. Então, geralmente nesse bairro tem muitas casas, muitos apartamentos, muitos prédios. Os bairros comerciais são aqueles que têm intenso comércio, atraindo pessoas de diversas regiões para a cidade para fazer compra. Então, o bairro comercial geralmente tem muitas lojas. Bairros industriais são aqueles que concentram indústrias e fábricas diversas, sendo um local de trabalho para muitas pessoas. Então, muitas pessoas só vão ali para aquele bairro apenas para trabalhar. E o bairro misto são aqueles que, além de possuir uma grande quantidade de moradia, também atrai pessoas de outros lugares por conta do comércio. Beleza até aí? Então, recapitulando. Residenciais apresentam muito o que? Residências, muitas casas. Comercial, muitas lojas, comércio, Geralmente as pessoas vão lá para comprar e as pessoas que estão lá para vender, para trabalhar.
Bairros industriais são aqueles que concentram muitas indústrias e fábricas. E os bairros mistos é que tem a mistura do bairro comercial, que é onde tem muita loja, e também muitas moradias. Vamos agora fazer uma leitura do trecho do livro Bairro de Marcelo, da autora Ruth Rocha. Vamos lá? Esse livro está na página 78 do livro de vocês. Cada bairro tem uma história, que é só sua. Essa história está ligada ao seu surgimento, às mudanças que ocorreram ao longo do tempo e ao dia a dia das pessoas que nela convivem. O desenvolvimento de alguns bairros pode mudar suas características originais. Para entender melhor como isso acontece, conheça a história do bairro de Mucuripe, em Fortaleza, e o bairro Sítio Cerrado, em Curitiba. Então, primeiro vamos conhecer sobre o bairro de Mucuripe, em Fortaleza. Um bairro de pescadores. Na cidade de Fortaleza, no Ceará, um bairro foi formado há cerca de 100 anos, o Mucuripe. Esse bairro era, no princípio, uma vila de pescadores, que iam com suas jangadas ao mar diariamente para pescar. Por muitos anos, a principal atividade dos moradores de Mucuripe foi a pesca. Os meninos aprendiam com seus pais a praticar essa atividade desde cedo, pois era por meio dela que as famílias se sustentavam. Conforme a fortaleza cresceu, o bairro de Mucuripe deixou de ser habitado, em sua parte por pescadores. Por ser próximo ao mar, o bairro foi aos poucos ganhando novas construções, que atraíram famílias com melhores condições financeiras. Diante das transformações que ocorreram, muitos pescadores tiveram que sair para viver em bairros mais distantes. Com isso, a tradição da pesca em jangada, que vinha sendo passada de pai para filho, desde a época mais antiga, diminuiu bastante. Atualmente, o bairro de Mucuripe é formado por muitos edifícios e o custo de vida de habitação neles são bem mais alto do que costumava ser. Alguns pescadores, no entanto, ainda permanecem no bairro, que corre o risco de perder uma das suas principais características, a de ser um lugar de se destacar a pesca artesanal, isto é, a pesca que se pratica em família e que utiliza embarcações menores, como canoa e jangada. Aí você vê a imagem desse bairro na década de 1920, essa imagem de preto e branco, e o bairro em 2015, há 5 anos atrás, né? Vemos aí uma grande diferença no bairro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o bairro com o nome de Sítio. Nome de sítio. Bairro em Curitiba, no Paraná, tem um nome que conta muito sobre a sua história. Ele se chama Sítio Cercado, porque antes de ser um bairro era apenas um sítio com pequenas lagoas, entre as quais estava a que se chamava Cercado. O dono desse sítio era Laurino Ferreira, que com o passar do tempo dividiu o terreno entre seus filhos. E foi assim que as terras dos sítios foram vendidas e que muitas outras pessoas passaram a fazer parte deste lugar. Então era um terreno só, ele com o passar do tempo dividiu com seus filhos e seus filhos foram vendendo esse terreno. Então vocês ouviram aí dois tipos de relato de dois tipos de bairros, certo? Leia o texto abaixo e em seguida escreva que tipo de bairro cada um deles se refere. Utilize as palavras do quadro. Então na página 81 do livro de vocês, tem essa páginazinha que a Pro colocou aí, com os tipos dos bairros: residencial, comercial, misto e industrial. Eu vou ler e dar um tempinho para a gente responder, certo? Vamos responder junto. O aniversário da mãe de Júlia está chegando. Por isso ela saiu de casa e pegou um ônibus em direção a um bairro, com muitas lojas de sapato, perfume e roupa. O bairro para o qual Júlia foi é um bairro que, se ela pegou um ônibus e foi para um bairro onde tem muitas lojas de sapato, perfume e roupa, que bairro é esse?
Muito bem, bairro comercial, respondam aí. Guilherme mora em um bairro tranquilo e com muitas residências. Nele há também uma sorveteria e um mercadinho para atender os moradores locais. O bairro que Guilherme mora é um bairro que, se é tranquilo e tem muitas residências, é um bairro residencial. Vamos colocar. Tiago pega o metrô todos os dias para trabalhar. Assim que chega ao bairro em que trabalha, vê muitas chaminés e fumaça branca que vem delas. O bairro onde Tiago trabalha é um bairro se ele pega o metrô. E lá ele vê chaminé saindo fumaça branca. Que bairro deve ser esse? Muito bem, bairro industrial. Tem muitas indústrias e fábricas. Lívia vai toda semana ao bairro que sua avó Selma mora. Nela há grandes edifícios e muitas residências. O bairro é conhecido também por ter lojas e restaurantes que atraem pessoas de vários lugares da cidade. O bairro onde Selma mora é um bairro se tem muitas residências, muitos edifícios, muitas lojas. Deve ser um bairro misto. Muito bem. Dando continuidade, na página 82 tem assim. No bairro de Mucuripe, em meio a grandes edifícios, está a Capela de São Pedro dos Pescadores, construída há cerca de 100 anos. Observe a imagem dessa capela. Aí temos a imagem da Capela de São Pedro dos Pescadores. Conhecendo a história de Mucuripe, levando em hipótese para o nome da Capela de São Pedro dos Pescadores, conhecendo a história de Mucuripe, levante uma hipótese. Qual é a hipótese? O que você acha? Por que o nome da capela é São Pedro dos Pescadores? Por que ela levou esse nome? E a letra B. Qual a importância da preservação das construções, como a da capela, para a história do bairro de Mucuripe? Então, a primeira a gente vai levar a hipótese, né? Aí a Pro respondeu. Por que ela recebeu esse nome? O nome da capela é relacionado ao nome do bairro, que era habitado no princípio por família de pescadores, por isso que ela levou esse nome. E a segunda pergunta, que foi: qual é a importância da preservação de construções como a capela para a história do bairro? Qual a importância de preservar a capela? A capela é uma construção que tem resistido ao tempo e que consiste em um monumento no qual preserva a memória de formação do bairro, constatando com a realidade atual. Então ali ela tem uma história. Geralmente quando trata uma história, ela tem uma cultura. Agora é com você. Responda as questões da página 82, 83 e 84, certo? Um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.